Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o pastor da igreja, o reverendo Jonatas Abdias, e você é nosso convidado para participar desse estudo, apesar de que esse estudo está sendo, obviamente, projetado e pensado para a nossa igreja. Mas como as nossas experiências são muito semelhantes e o ensino da palavra serve para todos, certamente isso abençoará a sua vida também. E hoje nós refletiremos sobre aquela sensação que a maioria de nós experimenta e sabe muito bem como é que é, de sentir, num momento ou outro, que as pessoas à nossa volta parecem estar desfrutando da tal vida boa que a gente deseja para nós, mas nem sempre conseguimos chegar lá. Com o advento das redes sociais, nós podemos ver as fotos idílicas que algumas famílias aparentemente perfeitas, ou então que desfrutam das férias dos sonhos, acabam postando e a gente admira. Nos resta curtir, uma vez que a gente não está na foto e nem participando das delícias da família perfeita, das férias, dos objetos de valor e tudo mais que aparece e que a gente desejaria porque, de alguma forma, a gente pensa que aquilo é uma manifestação da vida boa. O problema é que nem sempre nós temos certeza do que é essa tal vida boa, ou a satisfação que ela gera. Apenas sentimos que a nossa vida não está sendo vivida desta forma. A vida boa parece-nos uma miragem distante e que não está ao nosso alcance muitas vezes. O que é que nós estamos querendo mesmo? Bom, episódio de hoje: anseios por satisfação. Pois é. Em 1965, a banda Rolling Stones estava lançando a música I Can't Get No Satisfaction. Eu não consigo obter satisfação. Para muita gente isso pode parecer uma coisa de só menos importância, afinal de contas, eles já admitiram que a vida é feita de momentos nos quais a gente vai ter satisfação. Mas observe, às vezes a vida parece mais difícil do que ela realmente é. Por quê? Porque nós pensamos que a vida não deveria ser assim tão difícil. Algo nos diz que tem algo estranho no ar. Observe. Pode parecer que a vida boa, a vida pela qual sempre ansiamos, está fora do nosso alcance. E há um pouco de verdade nisso. Uma virada profunda aconteceu no mundo quando Adão e Eva tentaram agarrar a vida boa da maneira errada. E em vez de confiar que receberiam isso de Deus. A ideia aqui é destacar que, bom, a gente quer essa vida boa, mas às vezes nós a queremos a todo custo. E isso é um problema. E a gente não pode esquecer que viver aqui é viver fora desse jardim do Éden, projetado por Deus para que os anseios do nosso coração fossem satisfeitos, não porque Deus nos criou para satisfazer as nossas necessidades, mas porque essas sensações de anseio que nós temos é porque nós nos retiramos do lugar onde eles seriam satisfeitos. Então, vamos tentar explicar isso mais profundamente. Aquela virada que nós chamamos de queda no pecado, aquela virada deixou todas as coisas um pouco fora de eixo, algumas terrivelmente de ponta cabeça. Nós chamamos de efeitos do pecado e eles foram variados, desde dentro de nós até externo a nós. Às vezes a gente tende a pensar e a observar que os efeitos do pecado são mais observados fora de nós. Quando acontecem desastres naturais, quando a gente observa que a sociedade não está caminhando da maneira certa, ou os seres humanos não fazem aquilo que creem e sabem ser certos.
a gente esquece que nós também padecemos desse mal. Então, essa virada nos deixou com a ânsia de que tudo seja endireitado. Nós chamamos isso de ativamente redentivos. Nós percebemos o erro, percebemos que algo está fora do eixo e temos este desejo inato de consertar aquilo que está errado. Da maneira correta, sermos ativamente redentivos pode ser algo bastante positivo, mas por conta do pecado, nós apontamos as flechas do nosso coração ativamente redentivo, geralmente, para o lugar errado. E ansiamos pela vida boa, na qual casas não têm problemas estruturais, dinheiro nunca é problema, relacionamentos são sempre amáveis e corpos jamais serão afetados pela deterioração ou deformação, pela deficiência ou pela morte. Então, será que essa vida boa está fadada a ficar fora do nosso alcance? Pois bem, você já deve ter notado que o estudo de hoje é uma continuação do estudo anterior, mas não é a mesma coisa. Quando nós falamos da fonte mítica de realização, estávamos focando para aquilo que fora de nós pode nos dar aquilo que ansiamos. Hoje, eu quero dar atenção para esses desejos do nosso coração que buscam por aquilo que não pode ser encontrado fora de Deus. Ainda que a gente julgue que algo que não seja Deus possa nos satisfazer, as fontes míticas de realização, hoje nós vamos meditar sobre como a figura do Jardim do Éden, que nós às vezes nos esquecemos que foi real e que nós experimentamos na prática, na pessoa dos nossos primeiros pais, isso gera em nós um desejo de satisfação sem a menor chance de ser realizado sem que seja por Deus e pelas formas como Deus faz as coisas. Do que estamos falando? Estamos falando do fato de que, ao sermos criados, Deus nos deu propósito e satisfação nele e no ambiente em que ele nos colocou. Nós estamos lembrados que na narrativa concisa de Gênesis 2, são colocados 6 versículos que descrevem a árvore da vida e o rio que flui do Jardim do Éden. E às vezes a gente não se pergunta por que disso. Porque essas figuras carregam elementos de vida e satisfação que apontam para o próprio Criador. A imagem verdejante do Éden, especialmente suas árvores e rios, reflete vida abundante na presença de Deus. E essa imagem verdejante é refletida no tabernáculo e no templo posteriores. Eu quero gastar um pouco da sua atenção e focar em observar a figura do templo. Mas antes, dá uma meditada na ideia. Às vezes a gente esquece que na Escritura essas figuras reais eram metáforas de realidades espirituais mais profundas. Talvez por conta do nosso pensamento influenciado pela filosofia grega, a gente atribua a essas realizações últimas e de caráter espiritual o papel de serem metáforas. Mas não, é o inverso. Eu vou tentar explicar, mas ainda não é a hora de falar sobre este quesito. Nós estamos pensando aqui em como o templo, o tabernáculo, apontam para o Éden e para as figuras do Éden. Uma delas, por exemplo, são as imagens verdejantes que nós observamos nas descrições que a Escritura faz do Templo de Salomão. Veja, por exemplo, 1 Reis 6:18. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via.
Olha que interessante. Às vezes a gente comenta que a cidade de São Paulo e algumas megalópolis espalhadas pelo Brasil e pelo mundo são selvas de pedra. O que essa expressão quer dizer? Que a sensação é de como se a gente estivesse cercado numa selva, só que ao invés de verde, árvores, arbustos, de pedras. E há referência aqui de que não se via pedras, ainda que elas estivessem lá, era para simular de alguma forma a ideia de um jardim, que a gente nem sempre calcula. A gente estava vendo no texto, verso 18, mas ele também indica o verso 29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao seu redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Mas à frente, no verso 32, ele diz que fabricou de madeira de oliva 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras, de flores abertas e por aí vai. E a mesma coisa se reflete no verso 35. Isso está dizendo que essas imagens nunca deixaram de apontar de alguma forma para aquilo que o Éden representava. Não é à toa que Deus plantou um jardim do Éden quando nos criou e preparou esse jardim para nos receber. Nós fomos feitos para as figuras do jardim do Éden e queremos, muitas vezes, replicar aquilo que o Jardim do Éden era ou representava de formas artificiais e mortas, como paredes de pedra e alvenaria ou coisa semelhante. E ainda mais, no Éden, o rio flui da presença de Deus para o jardim e então para o resto da terra, onde as nações virão residir. Você pode conferir depois lá em Gênesis 2, 10 a 14. Mas essa é uma figura muito interessante, porque a gente esquece que existe uma ideia de centralidade no Éden, a partir da qual se irradiam coisas, né, como rios, como luz, como outros elementos, vida de maneira geral, parte do Éden para o mundo. Essa ideia de irradiação estava ali. Isso é muito interessante porque quando o povo sai do Egito, essa ideia que Moisés está passando para o povo no livro de Gênesis é repetida no Deuteronômio, só que agora num caráter diferente, mais apropriado para a época. Ele diz que Israel deveria ser um povo de sabedoria e de viver a lei de Deus de tal forma que as nações seriam atraídas até Israel e encontrassem lá um ambiente diferenciado a partir do qual poderiam levar esses princípios para as suas nações. Há um episódio em que um rei de Israel vai visitar um país estrangeiro e importa o projeto de altar ao invés de fazer aquilo que deveria ser o ímpeto da nação de Israel de exportar o modelo, digamos assim, de adoração e vida com Deus. Observa aí a inversão do que deveria ser. Não é? Então, o que temos? Nós temos nestas figuras a santidade de Deus, que a gente sabe, né? Depois de Cristo, quando o véu é rasgado e a gente não tem mais essa separação, se espalha pelo mundo inteiro. Já havia sido isso profetizado pelo profeta Isaías, por exemplo, que falou que a glória de Deus encheria a terra como as águas cobrem o mar. Isaías não, Abacuque. Estou com Isaías na cabeça e falei besteira, Abacuque. Bom, a santidade de Deus é supremamente manifestada no Santo dos Santos e se espalha para fora, para o santo lugar, depois para o pátio externo.
onde todo Israel podia se reunir para cultuar, o que simbolizava, como vamos ver, o mundo todo. E aqui começam as analogias com o templo. Nós estamos aqui pensando como isso indica a questão de satisfação. Mas para isso, você precisa entender como o Éden e o templo apontavam para algo que partia de um centro em direção a toda a terra. Bom, se você já está antecipando alguma coisa, pode ter pensado na referência e não errou. Deus é a referência de toda a realidade, Deus é a referência do Éden. Então, claro, quando a gente olha para o Éden e olha para essas coisas, a gente percebe esse centro em Deus e Deus como centro do Éden, a partir do qual tudo flui. E claro que no momento você vai se perguntar, e como que isso aí tudo indica a questão da satisfação? Então você tem um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. Uma outra coisa a ser destacada é que, e a gente sempre fica muito curioso com questões escatológicas, mas quando a gente pensa no templo, a gente também observa que o templo escatológico tem uma ideia muito semelhante. Há um rio que flui dos santos para os pátios do templo e depois para as nações do lado de fora. E no texto se sugere que você compare a ideia do templo final, em Apocalipse 22:1, com o texto de Ezequiel. Obviamente que o texto de Ezequiel não está falando do templo escatológico, mas é muito interessante notar a figura das águas saindo do templo e regando, digamos, dali toda a terra, né? Em Ezequiel 47:1 diz assim a palavra de Deus, que depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ezequiel está fazendo uma referência a uma visão aqui, que vai ser repetida de certa forma lá em Apocalipse. Isso aqui é muito interessante se a gente levar em conta que o templo do fim dos tempos, olha só, transborda de vida. Apesar da Escritura apontar para um templo final, esse templo é cheio de vida, com árvores e especialmente com a árvore da vida, que cresce à margem do rio e traz cura para as nações. Inclusive, essa é uma figura bastante utilizada nas Escrituras para se referir àquilo que Deus vai fazer através do seu povo para abençoar as nações. Em Ezequiel 31:6, nós vemos o profeta agora referir-se à mesma ideia, mas usando como metáfora uma árvore, que era central no Jardim do Éden. Em Ezequiel 31:6, essa visão que Ezequiel tem dessa árvore final, claramente faz uma referência à árvore do Jardim do Éden. Então, essa cura das nações viria a partir desta árvore. Agora a gente está se aproximando do momento em que a gente começa a entender por que essas figuras são importantes. Porque há uma gradação de santidade, como havia no templo. Mas isso não é uma característica, digamos assim, aleatória do templo. Tem uma razão de ser para que o templo seja assim. E a razão para isso é que essa mesma gradação de santidade era vista no Éden e no templo, conforme a presença de Deus aumenta do lugar mais interno do Éden ou do Santo dos Santos para fora no sentido da terra e dos lugares onde as nações viverão. E é claro que a gente aqui começa a nos aprofundar nesse tema. Assim como o lugar santo continha o candelabro na forma da árvore da vida e o pão da presença para alimentar os sacerdotes, o Jardim do Éden é o lugar
da árvore da vida e proporciona alimento para manter Adão. Se ainda não ficou claro, agora é a hora de ser claro como cristal. Quando nós fomos criados por Deus e colocados no Éden, Deus nos deu de todas as árvores do jardim para que a gente pudesse se satisfazer e nos deliciar. Mas nós olhamos para aquilo que não nos pertencia como a vida boa, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não era má, mas, como já disse um teólogo do passado, ela não era má e por isso foi proibida. Ela foi proibida e por isso era má. Ou seja, nós não podemos atribuir à árvore em si mesma qualquer defeito. Mas Deus nos proibiu para que o teste da obediência e de um coração satisfeito com o que Deus nos dava fosse realizado. Mas nós, desde o Éden, tentados pelo maligno, desejamos aquilo que estaria em tese fora do nosso alcance, como fazemos hoje ao observar a vida dos outros pela janela das redes sociais. Resultado final, queremos comer de um fruto que não nos pertence, em busca de satisfação. A árvore, entretanto, que nos satisfaria de maneira plena, cabal e final, era a árvore da vida. Mas o pecado, que desobedeceu a Deus e desonrou o Criador, nos colocou para fora do jardim. Satisfação é encontrada apenas em uma árvore que permaneceu no jardim do Éden, cujas portas foram seladas e nós fomos impedidos de acessar. Infelizmente, para quem vive fora do Éden, satisfação é uma coisa difícil de encontrar, para não dizer impossível. Talvez todos nós devamos concordar com Mick Jagger e cantar de mãos dadas: I can get no satisfaction. Não, satisfação não é uma coisa que a gente possa encontrar fora do Jardim do Éden. Na verdade, se você pensar teologicamente, a razão pela qual o Éden é um lugar onde a satisfação era possível de ser encontrada, se devia à presença de Deus. Isso vai ser ilustrado depois no templo, porque Deus é o segredo do templo. A razão pela qual o templo é santo, porque a presença de Deus está ali. Chama-se pão da presença não à toa. A arca carrega a presença de Deus não é à toa. A ideia é que satisfação deveria ser buscada ali, em Deus. Se a gente modular essa palavra teologicamente, nós também temos a ideia de satisfação dos nossos pecados, que não era conseguido em outro lugar, senão quando o sangue era aspergido sobre a arca no Santo dos Santos. Não existe satisfação fora deste núcleo que era representado pela árvore da vida no centro do Jardim do Éden, com uma clara referência ao Senhor Deus, o Criador. Observe, com efeito, essa promessa da vida melhor do que boa, a vida gloriosa, ainda é apresentada a você e a mim. Tal como no estudo anterior, nós não vamos apenas meditar teologicamente e falar das desgraças. Eu quero lembrá-los que essas promessas são possíveis para nós hoje. A gente pensa assim: bom, eu moro fora do Jardim do Éden, eu moro na selva, a selva não tem satisfação, as árvores que estão aqui fora nem sempre geram o seu fruto, quando geram pode vir amargo, esses frutos não satisfazem, não interessa o quanto eu coma, não interessa o quanto eu me empanturre, I can't get no satisfaction. Eu não consigo me satisfazer. Como é que eu posso encontrar essa satisfação? É claro que a selva oferece, especialmente a selva de pedra, inúmeras alternativas para que você busque satisfação. E aquele momento breve de prazer e deleite, para muita gente, parece satisfatório. Porque eles já entenderam que essa coisa é uma questão sazonal. Às vezes eu vou ter, às vezes eu não vou ter, eu vou ter um pouquinho. Mas não é disso que a Escritura fala, e certamente não é disso que a fé cristã fala. Ao contrário, em Deus,
há satisfação plena, um lugar onde o nosso coração descansa, onde a nossa sede é saciada, como ovelhas sedentas levadas para o rio, que fluem do templo, ou se deleitam à sombra da árvore da vida e se alimentam do seu fruto. Em Deus, satisfação não é um anseio, ele é um anseio satisfeito. Ele acontece, ele se realiza. Olha, vamos continuar lendo. Então, essa promessa não está longe de nós. Está, na verdade, ao longo de toda a Bíblia, mas se mostra com clareza especial em seus últimos capítulos. No final da história bíblica, encontramos o símbolo dessa vida pela qual ansiamos, o mesmo símbolo que havia lá no princípio, a árvore da vida. Olha que coisa linda, olha que coisa interessantíssima. Quando nós olhamos para o começo da história, nós vemos uma árvore, a árvore da vida, da qual fomos privados por conta do nosso pecado, pelo desejo de buscar aquilo que Deus não nos dá. Quando olhamos para o final da história, nós encontramos uma outra árvore, a árvore da vida. É aquela e importa. Deus vai nos dar do seu fruto, mas não só no final. Ele já tem nos dado desse fruto em Cristo. Às vezes a gente esquece disso e quer buscar no fim da feira oferecida pelo mundo, em frutas pisadas, uma satisfação que Deus nos dá na fruta mais perfeita da sua palavra, mas porque ela aponta para Cristo Jesus. E mais, nós estamos tão dispostos a buscar essa satisfação que nós somos lembrados que sacrificamos-nos pelo que satisfaz. As riquezas que satisfazem a alma na presença de Deus nos impelem para fora da nossa zona de conforto, tirando-nos do recesso quente de nossa cama para nos ajoelharmos de manhã cedo em oração e meditação sobre a palavra de Deus. A verdade é que a gente está disposto a nos sacrificar por qualquer satisfação que esse mundo possa nos dar. Mas a satisfação verdadeira, nos lembra o nosso texto, está em Deus. E de fato, eu acho que a razão pela qual muita gente não consegue fazer isso, prestem muita atenção. Não é porque o seu despertador não funciona. Não é porque você perde a hora. É porque você não está encontrando satisfação naquele ambiente que tenta retratar de alguma forma o Éden e suas árvores. Eu sei, isso é duro. Às vezes a gente ignora a igreja. Às vezes a gente ignora o culto, porque na nossa cabeça é prestar um serviço de adoração ou então ter comunhão com os irmãos. Mas na verdade, o culto, seja onde ele ocorra, se torna uma atmosfera que nos fecha numa sala, o Santo dos Santos, ou então nos leva para aquela clareira do jardim do Éden, na qual Deus está e se reúnem ao seu redor os seus filhos. Se nós não encontrarmos satisfação em Deus, nada no mundo nos satisfará. E o ponto que está sendo levantado aqui é que a única coisa capaz de nos fazer levantar da cama de manhã e nos ajoelhar diante de Deus é entender que há mais satisfação na presença de Deus do que naquilo que eu estou fazendo. Há mais satisfação no lugar santo do que onde eu estou. É por isso que as pessoas saíam de suas casas e iam até Jerusalém, encarando uma jornada longa e árdua, porque lá, e somente lá, haveria satisfação. Eu não estou satisfeito aqui. Essa é a razão pela qual Daniel abria a janela do seu quarto e orava na direção de Jerusalém. Não porque ele era um idólatra, mas porque o seu coração habitava no lugar onde havia satisfação. A presença de Deus. Que naquela época era representada pelo templo. Que no Éden era representada pela árvore da vida.
e que hoje em dia é encontrado a presença de Deus. Mas a igreja hoje não é o templo, não tem presença de Deus lá. Deus está presente em todo lugar. É verdade. Mas, como nos lembra o Salmo, onde os irmãos estão em união em o culto, e os evangelhos também nos lembram e registram as palavras de Jesus, quando nós nos reunimos, Deus está especialmente presente, porque na solenidade do culto, Deus abençoa o seu povo de maneiras que não abençoa fora. Não é uma chamada para o culto, é apenas uma meditação sobre como a nossa satisfação tem que ser encontrada em Deus e não nas outras coisas que, fora desse ambiente onde Deus está, a gente pode ser enganado facilmente por uma ideia pueril de satisfação. Continua. Apenas essa riqueza, ou essas riquezas, que satisfazem a alma, podem nos apoiar nos rigores do chamado de Deus em nossa vida, enquanto avançamos para proclamar seu nome às nações do outro lado da rua ou do outro lado do globo. Algumas pessoas pensam, porque são sementes que foram enforcadas por espinhos ou não resistiram ao sol escaldante porque suas raízes não eram profundas por conta de um solo rochoso, que o cristianismo é exigente demais, que a fé cristã é difícil demais. E aí pensam que os rigores do chamado de Deus são por demais pesados, esquecidos de que são rigores porque vivemos na selva e fora do Éden. Trabalhar não era um peso dentro do jardim. Ele se tornou penoso porque nós fomos expulsos, porque pecamos. Então, sim, para fazer a coisa certa, custa suor, lágrima e sofrimento. Mas o que Deus nos dá em recompensa? Satisfação. Um coração satisfeito. Como diz o corinho antigo, que é um hino, na verdade, e que a nossa tradição não trouxe, mas que tem algumas linhas muito interessantes, e diz: estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, pois sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Um coração pronto para a missão cresce de uma alma que encontra satisfação na presença de Deus, cujas riquezas podem ser vistas na imagem do Éden. Pois bem, eu espero que essa reflexão dos nossos estudos tenha ajudado a sua vida, tenha trazido ânimo, encorajamento, às vezes corrigido. O ponto é que nós não podemos nem devemos buscar nossa satisfação fora de Deus. Então, junte-se a nós. Bom, se você não pode se juntar a nós, procure uma igreja fiel onde você possa encontrar irmãos fiéis e sinceros, ouvir uma palavra de Deus exposta fielmente, com seriedade. Encontre uma igreja para chamar de sua, senão você é o nosso convidado. Entretanto, talvez isso esteja fora do seu alcance, a nossa igreja, e esse não seja o seu interesse, você esteja muito bem na sua igreja, obrigado, louvado seja Deus por isso. Então o que eu devo fazer? Se essa mensagem te abençoou, provavelmente pode abençoar outras pessoas. Então o nosso convite é para que você manifeste a sua alegria dando o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nada e compartilhe com outras pessoas para que, se te abençoou, abençoe elas também. No mais, fique com Deus e que Ele enche o seu coração da mais pura satisfação em Cristo Jesus.